Fala, meus queridos invictos, estamos aqui novamente com o 6º episódio do quadro Carteira Invicta, um quadro com menos roteiro e mais investimento, onde eu mostro os meus investimentos na prática. E hoje, sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, no começo desse mês a gente teve o primeiro turno das eleições e a gente já estava acompanhando que nos últimos meses a Bolsa de Valores não sabia bem em que direção ia, justamente por ter essa imprevisibilidade de como que seriam as mudanças nessas eleições. E para as eleições presidenciáveis já deu aquilo que a gente esperava, né, de ser Lula e Bolsonaro no segundo turno, aí o Lula com 48% dos votos, o Bolsonaro com 43%. E um movimento do mercado que aconteceu em resposta disso, e que inclusive assustou algumas pessoas, né, por não entenderem direito o porquê que isso acontece, o movimento do mercado foi positivo, né? Depois das eleições, a Bolsa só subiu, aí teve uma alta de 6% do dia da eleição até hoje que eu estou gravando. A gente tem que entender a diferença de correlação e causalidade. Não necessariamente o Lula ter ficado na frente nesse primeiro turno foi o motivo do mercado ter crescido. Pode ter sido um desses fatores, mas não o único. A gente pode tirar aí pelo fato de que o mercado ele responde à percepção da realidade e não à realidade como um todo. Até porque eleição não muda fator econômico nenhum. O que muda fator econômico é depois que um dos dois empossarem e aí as medidas econômicas e pautas de cada um vai sendo colocadas em prática. Então esses fatores podem ter sido, sim, percepção positiva do primeiro turno, pode ter sido a percepção positiva do Congresso e não necessariamente das eleições presidenciais, uma vez que mais votados no Congresso Nacional foram candidatos com propostas mais liberais, lembrando que, de novo, expectativa do mercado, não quer dizer que a gente vai ter um Congresso mais liberal, essa é a expectativa dentro daqueles que se elegeram. E o terceiro fator, que é o que mais condiz com a realidade, é que a Bolsa está muito barata. A gente já está vendo há alguns meses que o PL, a relação de preço sobre lucro das empresas da Bolsa, está num dos menores patamares nos últimos anos. Ou seja, investir nas ações da Bolsa no preço que elas estão sendo negociadas atualmente está sendo muito vantajoso. E outro argumento que corrobora com isso é o fato de que na última alteração da Selic, o Copom escolheu manter a Selic em 3,75%, ou seja, a gente quebrou esse ciclo de alta de juros que a gente estava tendo. E a perspectiva é manter ou baixar daqui para frente. E de novo, o mercado sempre se adianta nas movimentações econômicas. Então, se a gente estava num ciclo de alta, era muito mais vantajoso investir em renda fixa, que a renda fixa ia continuar crescendo e as ações da Bolsa iam continuar caindo porque as pessoas estavam migrando da renda variável para a renda fixa. Agora, é o inverso. A gente está num ciclo de manter ou descer a taxa Selic, e isso dentro da estimativa do mercado. Aí a pessoa pensa, poxa, a renda fixa vai começar a cair, as pessoas vão voltar para a renda variável. Eu vou me adiantar, investir antes para que quando tiver essa alta, essa migração para renda variável, eu já vou estar dentro do mercado, já vou ter comprado minhas ações e vai conseguir acompanhar o fluxo do mercado, né, positivamente para renda variável. Então todos esses fatores são previsões, são expectativas, né, do crescimento da renda variável com essa inversão da taxa de juros. Lembrando que a gente tem ainda uma série de outras coisas acontecendo no cenário macroeconômico que podem virar esse jogo para um lado ou para o outro. Um desses fatores, claro, é quem vai entrar na presidência ano que vem. E se você quer que a gente faça um vídeo analisando as propostas econômicas do Lula e do Bolsonaro aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber se vocês estão interessados que a gente pode trazer esse conteúdo. Mas vamos lá então para o nosso investimento desse mês. Para quem acompanhou o último Carteira Invicta, viu que a gente estava desbalanceado em ações, a gente estava com um percentual muito pequeno em ações e conforme eu já tinha mostrado antes, a gente tem que equilibrar nossa porcentagem em criptomoedas, que foi a nossa primeira compra lá no Carteira Invicta 1. E a ação que eu escolhi hoje para incorporar na nossa carteira vai ser as ações de Taesa. A Taesa, com o código TAE11, é uma das queridinhas pagadoras de dividendo dos investidores brasileiros, mas não é por isso que eu vou investir nela, né? Ser queridinha, ser muito comprada, né, não é motivo, não é causa de você investir, né? Se fosse por isso, então a Magazine Luiza ela estaria tendo resultados maravilhosos. O motivo de eu investir é que eu estava procurando uma empresa pagadora de dividendos com bons indicadores financeiros, ou seja, com previsibilidade de lucros, com payout alto, com um bom preço, e a Taesa é uma empresa que marca esses requisitos. Então, entrando aqui no Status Invest, a gente consegue ver um dividend yield de 13% nos últimos 12 meses, né? Que bate aí próximo da nossa Selic atual. Então, é uma excelente pagadora de dividendos.
A Taesa está sendo negociada aí num PL de 6,5, que é um PL barato, né? PL, para quem não sabe, é a relação do preço sobre lucro dessas ações, ou seja, quantos reais você está pagando para cada R$1 de lucro por ação que essa empresa tem. Um PVP de quase 2, que para uma empresa que depende da infraestrutura está razoável. Dentre outros indicadores, a gente vai ter uma margem EBITDA de 80%, que é do lucro operacional dela. A gente vai ter um ROI de quase 30%, um ROIC de quase 20% e um ROA de 11%. Né? São indicadores de rentabilidade, de lucro conseguido através do patrimônio e dos ativos dessa ação. Quanto ao crescimento das receitas de lucro nos últimos 5 anos, teve um crescimento de 20% anual, né, em média, da receita, e de quase 20% ao ano nos lucros, ou seja, tem uma previsibilidade, um crescimento, como a gente sabe, né? Se é uma ação de transmissão de energia elétrica, além de ter a previsibilidade no lucro por saber a questão padrões de consumo, de transmissão, de venda para a distribuidora e saber que o preço da energia ela cresce junto com a inflação, ela se corrige constantemente, se a conta de luz da sua casa está aumentando, né, a empresa distribuidora, a transmissora e a geradora de energia elétrica estão ganhando dinheiro. E voltando a falar de dividend yield, vale salientar de você não cair no erro de comprar uma ação com um dividend yield alto, olhando exclusivamente só a distribuição de dividendos. Porque você pode estar caindo no erro de comprar uma ação com dividend yield muito alto, mas que não paga esses dividendos ordinariamente, né? Você tem que ver todo o histórico de pagamento. Às vezes é uma ação que nunca distribui dividendos, distribui uma quantidade gigante, está com dividend yield alto e você acha, nossa, vou comprar essa ação para receber dividendos e no fim ela nunca mais paga. Ou até mesmo outros problemas, como sendo uma ação muito cara, ser uma ação com pouca liquidez, ou seja, você tem dificuldade de vender depois. Tudo isso aí são coisas a se analisar. E olhando aí o histórico dos últimos 10 anos, a gente tem uma média de 11% de dividend yield. Claro que a variação foi bem grande, né? Teve aí 6%, teve 15%, mas eu, que tenho uma estratégia de investir a longo prazo e não tenho intenção de vender as minhas ações, a não ser que elas percam os fundamentos, né? Ter um dividend yield a longo prazo de 11% ao ano, para mim é muito positivo. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de retornos futuros, mas tendo esse histórico, conhecendo a empresa, conhecendo o setor em que ela atua, é muito provável que o dividend yield se mantenha alto ao longo dos anos. Não necessariamente nesses 13%, mas mantendo uma boa média ao longo dos anos. Por que eu falo isso? Porque a gente teve uma inflação muito alta nos últimos 2 anos, que fez com que o preço das coisas subisse, inclusive o preço da energia elétrica, o que, claro, faz com que o aumento do lucro aconteça nominalmente nas empresas de energia elétrica. E falando um pouco sobre a questão qualitativa da empresa, a gente vai muito além, claro, dos indicadores que é a questão quantitativa. Primeiro, vale lembrar a questão do setor. O setor de energia elétrica ele possui uma previsibilidade de lucros. Primeiro, porque ele trabalha com um sistema de concessão, ou seja, né, para uma rede de transmissão de energia funcionar, ela precisa lá do contrato com o governo, então ela tem estabilidade para o recebimento, do faturamento. Esse faturamento ele é ajustado com a inflação, né, tem esse repasse de preços, então ela consegue ter esse controle de quanto dinheiro vai entrar. E falando em questão de proporção, né, ela tem 14.107 quilômetros de linhas de transmissão espalhadas pelo Brasil afora e ela trabalha exclusivamente com transmissão, que dentre os subsetores de energia elétrica é o que tem um menor custo operacional. Por isso que ela mantém essa margem de lucro operacional em 80%, porque ela tem muito faturamento, pouco custo, o que, claro, ajuda a lucrar bastante e ajuda a distribuir para o acionista. Bem, então a gente está na corretora Rico, a gente abriu o Home Broker, vamos abrir uma boleta para começar as nossas negociações. O ativo que a gente vai comprar então vai ser TAEE11F. Você que está aí nos comentários, põe o que significa o 11 e o que significa o F, que eu quero saber se vocês já sabem. Pausa o vídeo, vai lá, escreve nos comentários se você sabe o que é, depois volta que eu explico. Então, TAEE11F, ok. A gente vai comprar 5 unidades a valor de mercado. Deixa eu colocar minha assinatura aqui e comprar. Ordem aberta e ordem executada. Já temos as ações em carteira. Bem, explicando um pouco do código da ação. Para quem não sabe, as ações elas possuem um código de 4 letras indicando o nome da empresa e depois um código numérico para explicar que tipo de ação é essa. No caso, as ações que terminam com 3 são as ações ordinárias, são as ações que te dão direito a votos
de decisão na empresa. Então, por exemplo, você compra uma ação com um ticker que termina com 3, você, por exemplo, numa Assembleia Geral, você tem direito a dar um voto, claro, proporcional à quantidade de ações que você tem, né, em questão de peso, e que você vai conseguir opinar, né, nas decisões daquela empresa. Algumas empresas, inclusive, mandam formulários, e-mails para que o acionista de casa mesmo possa opinar sobre a gestão da empresa. As outras ações são as que terminam com 4, são as ações preferenciais, aquelas que te dão direito preferencial a recebimento de dividendos. Então, por exemplo, se você tem uma ação terminando com 4, você não tem nenhum direito de voto nas decisões daquela empresa, mas você tem prioridade para a distribuição de dividendos. Ações que terminam com 4 geralmente têm uma distribuição de dividendos maior. E as ações que terminam com 11? Bem, as ações que terminam com 11 elas são chamadas de units e elas são geralmente um conjunto de ações preferenciais e ações ordinárias. No caso, especificamente, da Taesa, a unit da Taesa, TAE11, ela contém uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Ou seja, tendo uma unit eu tenho tanto direito a voto na empresa quanto a preferência no recebimento de dividendos. Vale lembrar que as ações ordinárias também podem ser chamadas de ações ON e as ações preferenciais de PN. Então, se você encontrar uma ação que tem mais de um código, é bom saber essa diferença antes de você escolher qual você quer comprar. E quanto àquele F no final do código, é porque as ações normalmente são negociadas em lotes de 100 unidades. Se você comprar menos de 100 unidades, você coloca o F para comprar no mercado fracionário. E olhando um pouco para a distribuição da nossa carteira, dá para ver que ela já está se moldando, mas ela ainda está em construção. Talvez no próximo Carteira Invicta eu traga aqui um modelo de meta de porcentagem para cada um desses ativos e da porcentagem entre os próprios ativos, não só das classes de ativos. Então, hoje a gente está distribuindo como? A gente tem aí 44% em renda fixa, né? Se for contar isso, está em conta corrente e outro em renda fixa pós-fixada. Depois eu pretendo juntar tudo num só. 22% em fundos imobiliários e em ações. E a gente vai balanceando aqui para manter uma proporção um pouco maior de ações, uma vez que esses investimentos são para longo prazo. Não tem objetivo imediato de renda passiva, então é mais favorável que a gente tenha uma quantidade maior de ações do que de fundos imobiliários. E a parcela de criptomoedas que a gente ainda está diminuindo conforme a gente vai fazendo aportes mensais. Quanto ao resultado de cada um deles, a gente tem um resultado legal aqui nos nossos fundos imobiliários, né? 14% de rentabilidade em BCFF, 1% em Vino, Taesa que a gente acabou de comprar, 18% de Itaúsa, 20% de rentabilidade em Boa Safra, que foi um valor pequeno, a gente aporta mais, ajusta o preço médio, continua na rentabilidade positiva, tudo certo. Uma coisa que é importante dizer, não necessariamente porque esses ativos tiveram uma boa valorização no curto prazo, que eu tomei uma decisão excepcional, certo? O mercado no curto prazo ele não pode ser analisado como um resultado bom ou ruim. Da mesma forma, por exemplo, que o nosso investimento em Bitcoin teve quase 30% de prejuízo até agora e eu não vejo como um mau investimento, assim como nenhum desses aqui foram excelentes, certo? Quando a gente constitui uma carteira, a gente faz uma carteira pensando em longo prazo. A gente comprou essas ações num período de baixa e que a gente está passando por um ciclo agora de alta na Bolsa de Valores que pode mudar, seja dentro dessas ações, seja por uma questão macroeconômica na Bolsa como um todo. Então, se vocês estiverem abrindo uma carteira agora e começarem com prejuízo ou começarem com um lucro muito grande, não se iludam, não ficam ansiosos porque você tomou a melhor decisão e agora você é um gênio de investimento e nem pensando que, nossa, cara, investi é muito ruim, comecei já com prejuízo de 3% nas minhas ações. Não pensa desse jeito. Você precisa ter uma estratégia clara e fundamento na hora de comprar os seus ativos. E se esse vídeo conseguiu te agregar valor, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e acompanhe a gente nas redes sociais aqui na descrição, em especial no nosso grupo do Telegram, onde a gente posta notícias do mercado financeiro todo santo dia. O conteúdo está sensacional e eu aposto que você vai gostar. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero ter te ajudado, eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.